Então, talvez agora, como você falou, eu refleti, um Sampaoli maluco como pode dar certo. Aí a minha pergunta para você, o Mancuso, for você como um cara que foi auxiliar da Argentina, a seleção argentina com o Maradona. Você já viu o trabalho do Sampaoli? Ele é um cara que vai saber lidar bem com estrelas. Ele pegou estrelas na seleção da Argentina, do Chile e também em equipes mundiais que ele passou por aí. Várias equipes com jogadores estrelados. Você acha que seria esse cara que pode dar certo, mesmo com essa possibilidade de pode dar muito errado, pode dar muito certo? Você acha que a chance de dar certo existe? Pedro se revolta com Mário Jorge. Escalação do Flamengo já vazou, hein? Já vazou. Vou passar aqui para vocês. Vamos conferir aí o Sport Center falando um pouquinho mais sobre essa situação do Sampaoli. E também depois no canal do meu grande amigo paparazzo rubro-negro, Alejandro Mancuso, ex-auxiliar técnico da Argentina, ex-jogador do Flamengo, falando sobre a vinda de Sampaoli pro Flamengo. Tá bem interessante. Se eu fosse você, assistir até o final para não perder nada. Se inscreve no canal. Tem um botão logo aqui embaixo, tá escrito inscrever-se. Não tem segredo. Aperta ele aí, se inscreve. Mais de 70% das pessoas gostam do canal, assistem o canal, não tá inscrito. Vamos mudar esse número e assiste até o final. Não pulem, vambora. Olha, vamos falar de Flamengo agora. Flamengo que sim, começa o Campeonato Brasileiro com um treinador. Não ali na beira do gramado, mas já tem um novo treinador que foi anunciado pela diretoria. E tá aí o Twitter ontem à noite. Pegou todo mundo até meio que de surpresa, porque foi uma decisão até rápida no final das contas. E tá aí, ó, o Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou o acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco do futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Como foi que você recebeu essa notícia ontem à noite? Inclusive, o Djalma tinha acabado de sair do ar. Tinha acabado de sair do ar e aí chegou essa notícia. Djalma? Na verdade, quando nós saímos do ar, foi quando recebeu a ligação, parecendo que teve uma ligação para o Sampaoli. Enfim, eu acho, Marcela, que a derrota para o Maringá, ela acelerou esse processo. Eu acho que a diretoria falou assim, não podemos ficar sem treinador de jeito nenhum, porque daqui a pouco nós somos eliminados de Copa do Brasil, Libertadores, e só vai restar o brasileiro. Então, acho que chega o Sampaoli, um treinador que tem sua metodologia, tem sua filosofia de jogo, é um bom treinador, mas que tem uns porquês, né, de relacionamento, de temperamento. Vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse grupo do Flamengo. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que o Sampaoli é um bom treinador. Eu acho que o problema maior dele está nessa parte de relacionamento, de pedir jogador toda hora. Não acredito que vai acontecer nesse elenco do Flamengo. Mas, enfim, eu acho que ele vai mudar. Ele vai mudar, sem dúvida alguma, a cara desse time, porque ele é muito intenso também, né? Esse grupo vai ter que trabalhar numa intensidade maior. Pois é, 7 reforços, é como o pessoal brinca do Sampaoli, mas olha, ele prometeu para a diretoria que não vai pedir reforço. Eu só estou esperando ser até julho, tá? Quando abre de novo a janela. Rapidinho, Nath, também quero que você analise aí a chegada do Sampaoli. Sampaoli que já chega nesse domingo e aí segunda-feira já tem treino. Seria uma baita temeridade o Flamengo esperar 36 pontos em disputa até uma possível chegada do Jorge Jesus. Sampaoli é um baita treinador, já fez muito com pouco aqui no Brasil, com o Santos, chegando a vice-campeonato brasileiro. E ele tem um time na mão que pode render muito, mas ele vai pedir reforço, pode esperar. Vai, Jean, também quero. Eu acho que assim, a qualidade do Sampaoli ninguém discute, ninguém questiona, ele é um ótimo técnico, mas é um cara muito difícil. É um cara muito difícil em diversos aspectos, né? Difícil, inclusive, de lidar com a diretoria. A diretoria do Flamengo muitas vezes omissa demais quando tem um técnico grande. Talvez não possa ser omissa nesse caso, talvez ela tenha que participar mais desse processo, até para pôr ali alguns limites, né? E para também, eventualmente, tratar da eventual relação que o Sampaoli vai poder ter com os seus jogadores, os seus comandados. Agora, do ponto de vista tático, de montagem de time, é um cara indiscutível. Vale lembrar, o Flamengo perdeu muito ponto no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Porque, enfim, o seu treinador não conseguia trabalhar. Talvez isso também tenha pesado, né? Não só os mata-matas, como disse o Djalma, mas imaginar que você vai começar um Campeonato Brasileiro para ver no que vai dar e se vai ser possível esperar ou não o Jorge Jesus, aí de repente você perde um monte de ponto que você não consegue recuperar lá para frente. Eu quero ouvir de você o que a gente pode esperar do Jorge Sampaoli
meu craque, camisa 5, Alejandro Mancuso. Boa tarde. Boa tarde, Papa. Tudo bem? É um prazer sempre falar com vocês e com tudo nossos torcedores aí do Flamengo, que são fantásticos, maravilhosos. Eles sempre me escrevem, sempre mandam um alô para mim, sabe? Torcida maravilhosa, fantástica. Eu estou triste, Papa. Eu estou triste como está você, como está todo mundo, por essa fase que o Você Flamengo está está. triste com o São Paulo é o técnico? Não. Eu estou triste com a fase do Flamengo. Ah, com a fase do Flamengo. Eu estou triste com a fase do Flamengo, não? Porque eu acho que todo mundo está triste. Ninguém quer passar por essa fase que o Flamengo está atravessando aí. E com a chegada do Sampaoli, na verdade, eu acho que talvez é o momento dele. Talvez é o momento dele. Por quê? Porque Sampaoli, Papa, é um treinador que não é aqueles caras, sabe, metódico, aqueles cara normal, como todo mundo fala. Sampaoli é uma coisa esquisita, um cara que por momento ele reage como um maluco. Então, nessa fase do Flamengo, talvez dá certo. Por quê? Porque eu estou achando, Papa, que tem muitos jogadores no Flamengo acomodados, tranquilos, sabe? Eles chegaram no Flamengo e agora está tudo certo. Exemplo do Gerson. O Gerson jogava muita bola. Agora o Flamengo fez um sacrifício danado. Inclusive com o Sampaoli. Teve a melhor fase na Europa com o Sampaoli. Então, Papa, Flamengo fez um sacrifício danado para pegar ele de volta, mas ele ainda não está jogando nada. Então, com o Gerson, tem um monte de jogadores. Agora, talvez Sampaoli, eu não tenho dúvida, Papa, que Sampaoli, ele vai reforçar muito o meio-campo do Flamengo, que para mim aí nós temos um grande problema. Porque a pegada do Flamengo no meio-campo não é a mesma, sabe? Por isso que o Flamengo toma gol. Por isso que o Flamengo não vai para cima, o Flamengo não é aquele time guerreiro, aquela equipe guerreiro. Por quê? Porque ele no meio-campo, ele perdeu muito a pegada que ele tinha. Então, talvez essa chegada de Sampaoli, para todos nós, talvez é muito boa. Muito boa. Agora, conhecendo o Sampaoli, Papa, não tem dúvida de que ele vai reforçar o meio-campo do Flamengo, que está fraquinho. Essa pegada do Flamengo no meio-campo está muito fraca. Mas você gosta do trabalho do Sampaoli? Teve algum momento que você disse, olha, ele é maluco, como você falou, pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Ele faz um bom trabalho no Olympique, mas o Sevilha, ele quase rebaixa o Sevilha, né? Ele fez... Qual o Sampaoli que vai vir para o Flamengo, Mancuso? Qual o Sampaoli que você acha que vai pegar esse elenco estrelado do Flamengo? Ele tem condição de treinar esse elenco estrelado do Flamengo? Cheio de estrelas? Papa, o Sampaoli se deu bem no futebol brasileiro. Ele se deu bem. Ele chegou em Santos, fez um bom trabalho, brigou com o Flamengo para ganhar a taça, o título do Brasileirão. Ele depois passou para o Atlético Mineiro, foi bem. Então, ele se dá bem no futebol brasileiro. Agora, o Sampaoli que eu quero é aquele da seleção chilena. Não é o Sampaoli da seleção argentina. Sabe, que foi confusão toda hora. Que foi tudo errado. Mas no futebol brasileiro, ele foi bem. Porque foi um cara doido, sabe? Vai para cima toda hora. O futebol brasileiro, o mundo no Brasil respeita ele, sabe? Porque ele anda toda hora, ele tem esse jeito maluco. Eu acho que talvez, no momento do Flamengo, talvez é um nome. Agora, se você me pergunta, Papa, eu não sei ainda por que o Flamengo mandou embora Dorival Júnior. Sabe? Porque se o Dorival ficava, duvido que o Flamengo tenha essa fase aí. Já ganhou uns 2 títulos desses 4, 5 que disputou, né? Com certeza. Cara sério,
cara que trabalha bem, sabe? E, então, eu acho, Papa, que lá dentro do Flamengo, você sabe muito bem que eu gosto do Marco Braz. Eu gosto dele. Eu gosto dele, Landim, do Spindel. Eu gosto deles. Mas ele, nessa última fase, ele está errando muito. E eu liguei muitas vezes para o Marcos, né? Eu liguei para ele não me respondeu. Nessa última etapa, não tem problema. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele faz. Agora, ele errou. E eles estão errando. E muito. Por quê? Porque você troca treinador toda hora. Você tem que pagar multa. Você paga uma porrada de dinheiro aí. E isso aí? E o prejuízo? Para quem? É para nós. É para o Flamengo, é para o torcedor, é para o clube. Está entendendo? Então, eu acho que eles estão errando muito essa última fase aí. E eu até duvido se a diretoria ele quer Jorge Jesus de volta. Até duvido. Ô, Mancuso, não é o Braz, tá? Nessa vez, agora, eu não... Você sabe que eu, quando tem que criticar o Braz, eu bato, eu critico o Spindel também, mas eu soube que a decisão, e desde quando eu trouxe a notícia semana passada, logo depois, no intervalo do... Não, aos 30 do primeiro tempo, Flamengo e Fluminense, Flamengo perdendo aquele jogo horrível, 2-0, o Fluminense estava perdendo 2-0, eu trouxe a notícia que o preferido do Landim era o Sampaoli. Eu acho que o Landim manda o Braz ligar pro Jorge Jesus, tem toda essa movimentação, complicam a vida do Jorge Jesus lá, porque ele vai acabar saindo de lá, porque fica numa situação lá muito ruim, com o presidente e com a torcida, e eles simplesmente não esperam a semana que o Jorge Jesus pediu para responder, o que me parece, Mancuso, mas aí não culpa do Braz e do Spindel, muito mais culpa do próprio Landim, que não queria em momento algum de verdade o Jorge Jesus, é que foi uma enganação com todo mundo. Embora eu esteja agora Sampaoli Futebol Clube, eu sou Flamengo, eu estou sempre querendo que o Flamengo vença e vou torcer muito para ele dar certo. De repente, esse maluco chacoalhando o Flamengo, até porque o Jorge Jesus é muito amigo do Gabigol, virou paizão do Gabigol, virou paizão do Everton Ribeiro, dos jogadores que ele já conhece no Flamengo. De repente, precisa de chegar um cara que não seja esse paizão todo para botar esses caras na linha, porque eles estão acomodados, como você falou. Então, talvez agora, como você falou, eu refleti, um Sampaoli maluco como pode dar certo. Aí a minha pergunta para você, o Mancuso, você como um cara que foi auxiliar da Argentina, a seleção argentina com o Maradona. Você já viu o trabalho do Sampaoli? Ele é um cara que vai saber lidar bem com estrelas. Ele pegou estrelas na seleção da Argentina, do Chile e também em equipes mundiais que ele passou por aí. Várias equipes com jogadores estrelados. Você acha que seria esse cara que pode dar certo? Mesmo com essa possibilidade de pode dar muito errado, pode dar muito certo, você acha que a chance de dar certo existe? Olha, Papa, o problema de Sampaoli é que ele não está nem aí, sabe? Se ele tem que tirar Gabigol, ele tira Gabigol. Se tem que tirar Pedro, tira Pedro. Eu acho, Papa, que quando você tem um elenco como o Flamengo tem, você tem que pegar um cara, um treinador que seja inteligente e procurar tirar de todos esses medalhões o melhor dele. Por quê, Papa? Porque eu não tenho dúvida que David Luiz, Gabigol, Everton Ribeiro, tem muito ainda para dar para o Flamengo. Eles têm muito, porque eles são craques. Eles são muito bons. Agora, você tem que ter um treinador ou tem que ter pessoal na comissão técnica ou na diretoria. Os caras que cheguem junto, que cheguem firme lá dentro deles e falar para ele, e explicar para ele que eles já sabem o que representa Flamengo, papá. Eu acho, quando assisto o jogo do Flamengo e fico olhando um jogo, falo, pô, esses caras estão sabendo o que o Flamengo representa, meu irmão. Pô, Flamengo muito grande, muito. É muito, muito grande, sabe? Então, eu acho que os caras estão dando mole. Eles deram mole para o Fluminense, pô. Você ganha a primeira final no Fluminense 2-0. Acabou o jogo, mata o jogo logo, ponto. Acabou. Tá entendendo? Então, eu acho que eles estão muito acomodados. Por quê, Papa? Por quê? Porque não tem ninguém, nem na diretoria, nem na comissão técnica, que chegue junto no peito deles.
sabe? E que entre lá no vestuário e dê um expor acima de tudo eles, essa garotada aí. Esses caras são todos medalhões. Eles são todos jogadores de seleção, todos. Todos. Cebolinhas, Pedro, Gabigol, Davi Luiz, são todos jogadores de seleção, pô. E como que eles entram lá com a camisa do Flamengo e jogam, sabe? E o Fluminense passa por cima deles. E tudo eles ficam quietos. Não tem cartão vermelho, não tem cartão amarelo, não tem nada. E eles aceitam a derrota. Aí é o que eu fico, sabe, irritado, aí eu fico puto. Agora, se o time dá tudo no campo, sabe? E joga sangue na bola, joga o peito, o coração, fala, pronto, acabou, se perdeu. Mas deixou tudo. Mas os caras para torcer. Nada, andando em campo. Então, talvez, a chegada do Sampaoli, que é um maluco, talvez mexe com essa parte que todo jogador precisa. Agora, lógico que Flamengo é muito grande, não? Flamengo não é Sevilha, Flamengo não é Olympique de Marseille, Flamengo é outra história, Mas nesse momento do Flamengo, sabe, que eu acho que está tudo bagunçado aí, talvez chega Sampaoli, que é um maluco, ele começa a correr lá na beira do campo, sabe, e começa a criar aquelas confusões. Levanta, vai para um lado, para o outro, briga com o juiz. Tomara, Papa, tomara que dê certo. Agora, volto porque a falar o Vitor Pereira estava muito apático, não estava? Ele não era aquele Vitor Pereira. Vitor Pereira, Papa, nunca ele tinha que ser contratado para o Flamengo. Jamais. Sabe por quê? Porque você tinha Dorival. Que você já estava tudo entrosadinho. Jogadores gostavam dele, ele tratava bem todo mundo. É um cara brasileiro. Ele já conhecia a porra toda. Ele troca Dorival e colocam Vitor Pereira, esse português aí, que ele já tinha feito uma campanha lá no Corinthians que não ganhava muitos títulos, porque todo título em São Paulo ganhou Palmeiras, você sabe muito bem. Então, aí fica aquela dúvida. E o jogador, o que acontece quando você... Eu fui jogador, Papa. Quando você é jogador e você vê que a diretoria começa a trocar toda hora o treinador, aí o jogador fica naquela, sabe? Se acomoda. Fala, tudo bem, se não faço gol, se não jogo bem, se não... A diretoria troca o treinador e pronto, acabou. Não é assim, não. A diretoria, ele tem que falar, esse treinador aí vai ficar a temporada toda, meu irmão. E vocês têm que chegar junto, vocês têm que correr, vocês têm que ganhar. Por quê? Porque isso aqui é Flamengo. E o Flamengo é final toda hora, Papa. Você joga decisões toda hora. Porque você vai pegar a Copa do Brasil, Maringá danada. E eles querem passar por cima de você. Pô. Então, se você aceita... E se você se acomoda, você vai perder para qualquer um. Rapaziada, e presta atenção, não pula o vídeo, porque tem treta no Flamengo pro jogo de amanhã. Se liga só, Mário Jorge testa o time sem o Pedro contra o Curitiba. Isso tá dando pano pra manga, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ver aqui a escalação do Flamengo pra amanhã. Tá aí, Santos, Wesley, ou seja, Varela no banco, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Matheus França e Gabigol, rapaziada. Informação aqui do Globoesporte.com na aba Flamengo, rapaz. Pedro bancando e vou mostrar pra vocês aí o que tá pegando. Tá aqui, rapaziada, a matéria do jornal O Dia. Segundo apurou a reportagem, o camisa 9 do Flamengo não gostou de ter sido barrado por entender que vive boa fase no ano, sendo artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols em 16 jogos. Inclusive, o Gabigol foi mantido no time titular e vive maior jejum de gols desde que chegou ao rubro-negro, somando 10 jogos sem fazer e sem dar sequer uma assistência. O Pedro está revoltado com o Mário Jorge, ainda bem que não vai ser o Mário Jorge, vai ficar nesse time aí, vai ser o Sampaoli, que vai chegar amanhã, vai ter cobertura aqui do canal, então fica ligado no canal, tá? Beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras, o que tu acha dessa situação do Pedro?